Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Vamos à parte 2, onde iniciaremos a discussão das características de comutação do nosso transistor bipolar de junção. Para avaliar, pessoal, o transitório de comutação, tipicamente a gente usa um circuito desse tipo aqui. Ele é um circuito relativamente simples, mas que contempla características presentes em diversas topologias da eletrônica de potência, que é a questão da carga indutiva. Tá? Então, dessa forma, nós teremos uma fonte de tensão aqui conectada a esse capacitor. Temos o nosso dispositivo sobre teste com seu circuito de acionamento de base. E esse diodo a gente vai considerar que é um diodo ideal, que vai fazer o papel de um diodo de roda livre quando esse transistor sair do modo de condução para o modo de bloqueio. É importante notar que quando a gente aplicar uma corrente base positiva, tá, no nosso transistor aqui, a gente espera que ele migre da região de bloqueio para a região de saturação. O transistor vai conduzir corrente. Por outro lado, uma corrente de base negativa vai fazer com que o nosso transistor desligue e a gente migre da região de saturação para a região de bloqueio. Aqui nós temos o transitório, então, de turn-on, o transitório de quando o transistor liga, ele entra em condução. Como isso aqui funciona, pessoal? Inicialmente, nosso transistor ele estava bloqueado, então, consequentemente, o diodo de roda livre está conduzindo aqui. Dessa forma, a tensão da fonte ela acaba aparecendo nos terminais do nosso transistor. E por isso nós estamos aqui bloqueando inicialmente a tensão VD com uma corrente aproximadamente nula. A tensão de base inicialmente aplicada é negativa. Tá? E a nossa junção base-emissor, consequentemente, ela está reversamente polarizada. Quando eu torno a tensão do circuito positivo, ou quando eu torno a corrente do circuito positivo, o que teremos, basicamente, é um transitório, nessa subida aqui, na qual os portadores que estavam armazenados na nossa junção base-emissor, eles devem ser eliminados, tá? Visto que a junção base-emissor tem que passar do estado de bloqueio para o estado de condução. Isso acontece durante um intervalo de tempo tal D e nessa situação não acontece nada com o nosso transistor. Ele praticamente continua da mesma forma. A partir desta etapa, nós começamos a etapa onde nós temos o tempo tal RI. O que vai acontecer? Nós vamos observar um aumento aqui da nossa corrente de coletor, visto que dispositivo na região linear, né, a gente esperaria que existisse uma proporcionalidade entre a corrente base e a corrente coletor, tá? Dada pelo beta. Interessante. Dessa forma, a nossa corrente aumenta, mas nesse intervalo a tensão que o dispositivo bloqueia permanece em VD. Isso acontece porque enquanto o transistor não assumir toda a corrente que tem aqui dessa carga, o diodo permanece conduzindo. Quando o transistor assumir toda a corrente de carga, o diodo abre, tá? E nessa situação, visto que o diodo começa a bloquear tensão, nós teremos que a nossa tensão coletor-emissor começa a reduzir. Então a gente tem uma redução relativamente rápida aqui. Isso aqui está associado ao fato de, nesse ponto, a gente está operando com o transistor na região linear, ou na região ativa. Tá? Então o valor do beta é elevado. Durante esse intervalo, o que está acontecendo dentro do nosso transistor? A gente começa a formar, né, as distribuições de carga dentro das nossas junções. Tá? Então, a gente não tinha carga praticamente nenhuma armazenada e a gente começa a formar as distribuições de portadores minoritários. Tá? Durante esse primeiro intervalo, onde a gente está na região ativa, a gente forma esse primeiro pedaço. Tá? Só que devido ao valor da corrente de base, a gente começa a intensificar mais essa região,
até que a gente atinja a região fracamente dopada, por exemplo, com essa distribuição. Quando a distribuição de portadores minoritários atinge a região fracamente dopada, a gente chega na região de quase saturação, que está aqui. Na região de quase saturação, a gente nota que o comprimento efetivo da base aqui subiu. Consequentemente, a gente tem uma redução no beta e, por isso, a taxa de variação da tensão cai. Esse seria o limite da região de quase saturação. Nesse ponto, a gente já teria atingido a região N fortemente dopada. Se a corrente de base for ainda maior, nós teremos uma distribuição de carga que pode passar, então, e atingir aqui, um valor não nulo aqui, na interface com a nossa região N+. Note que a carga mínima armazenada para garantir que o transistor está na região de saturação está representado aqui. Este excesso aqui, que de fato é relacionado a um aumento da corrente de base, é denominado overdrive do nosso transistor. Tá? Ok. Então, note que inicialmente nós temos a descarga da capacitância base emissor, depois o tempo de subida de corrente, depois a tensão VCE cai porque o diodo de roda livre entra em bloqueio, então ele vai assumir a tensão VD. Caímos na região de quase saturação. Na região de quase saturação muda a taxa de variação por causa do beta, depois atingimos a região de saturação. Muito bem. O que é importante notar, pessoal? O valor da corrente base ele vai afetar a velocidade com que o transistor vai comutar. Dessa forma, se a gente usar uma corrente base maior, a gente aumenta esse transitório. Tá? Esse aumento da corrente de base é denominado aí um fator de saturação forçada ou overdrive do nosso transistor. Tá? Então, o que é o overdrive? Para ter uma distribuição de carga aqui que atinja toda a região de deriva e, consequentemente, sair da região de quase saturação, nós precisamos da carga Q1. A corrente de base correspondente a Q1 é a corrente de base mínima que nós utilizaríamos. Tá? Se a gente utilizar uma corrente de base um pouco maior, a gente vai aumentar a distribuição de carga por uma área Q2. Esse overdrive vai fazer com que o nosso transistor comute numa velocidade maior. Vai reduzir um pouco mais para a gente a tensão coletor-emissor. Isso faz com que nós tenhamos menos perda de condução. Mas o fator de overdrive ele aumenta a corrente de base. Então a eficiência ou as perdas de energia aqui, né? As perdas de energia no circuito de acionamento de base, elas acabam aumentando. Então, usar um overdrive demasiadamente elevado só vai piorar a eficiência da sua aplicação. Tá. E durante o turn-off, pessoal? Durante o turn-off, o que a gente poderia tentar fazer é simplesmente reduzir a corrente de base para zero, tá? Só que isso tem um problema. A gente tem uma grande quantidade de carga armazenada dentro do nosso transistor. E se a gente não utilizar nenhum mecanismo de eliminação de carga forçada, a gente vai ficar dependendo apenas da recombinação. Tá? Isso vai fazer com que o processo de desligamento do transistor demore muito tempo, ou um tempo muito grande que vai limitar a frequência de comutação. Tá? E vai aumentar as perdas. Dessa forma, é muito comum a gente usar uma corrente base negativa para tentar acelerar o processo de eliminação dos portadores de carga. Tá? E é importante notar que a taxa de variação da corrente de base, se ela for controlada, a gente consegue minimizar o tempo de desligamento do dispositivo. Tá? Então vamos aqui à nossa situação. Suponha aqui que temos o nosso
transistor e agora ele estava conduzindo corrente, portanto ele estava conduzindo a corrente da carga e estava com a queda de tensão diretamente polarizado, VCE de saturação relativamente baixo. A distribuição de carga no nosso transistor seguia esta característica. Ela está um pouco maior aqui, não está no mínimo, porque a gente tem o fator de overdrive, certo? Primeiro ponto que fazemos, então, redução da corrente de base. Perfeito. Essa redução da corrente de base, ela vai para valores negativos, ela vai começar a afetar a operação do nosso transistor. Tá? Num primeiro momento, que seria esse primeiro tempo TS, a gente elimina uma parcela da carga armazenada no nosso transistor. De fato, a gente elimina o overdrive. Toda essa área aqui ela é eliminada por circulação da corrente de base negativa num primeiro momento. A gente vai perceber uma leve redução na tensão VBE. Num segundo momento, né, nós temos que o transistor vai entrar na região de quase saturação, é o que temos aqui. Quase saturação. Nessa região de quase saturação, né, a gente vai começar a eliminar os portadores que estão gerando essa distribuição até a região de deriva do nosso componente. Quando essa distribuição atingir esse ponto, ou seja, eu eliminar a carga Q2 todinha, toda essa carga aqui, ó, nós chegaremos aqui nesse instante, onde o transistor atinge a região linear. Tá? Na região linear, nós temos um aumento expressivo do nosso beta, consequentemente tem um aumento na derivada, né, do nosso dispositivo, até que ele atinja a tensão VD. Quando o nosso transistor atingir a tensão VD, que é a tensão da fonte, o nosso diodo começa a conduzir a corrente da carga e a gente nota uma diminuição da corrente de coletor até próximo de zero, que é quando o dispositivo está bloqueado. No final do dia, que nós teremos agora uma redução da corrente de base, e ao reduzir essa corrente de base, a nossa tensão base-emissor vai se tornar negativa, e nós finalizamos o procedimento de bloqueio do nosso transistor. Ele assume toda a tensão VD, enquanto a nossa corrente ela atinge o valor nulo. Então, o primeiro instante ali, TS, é necessário para remover o overdrive. Depois nós temos um intervalo onde a tensão começa a subir e a gente elimina a carga Q2. Depois aparece uma alta taxa de variação, a gente atinge a região ativa. E depois nós temos um tempo final para remover a carga Q1, que é o restante de carga que nós temos aqui, né? Esse intervalo aqui é o tempo que nós precisamos para remover o restante de carga que tem dentro do nosso dispositivo. Tá? E o que acontece se a gente fazer um desligamento muito rápido, ou seja, se a gente considerar que a corrente base ela tem uma taxa de variação muito alta aqui. Se a gente fazer isso, pode acontecer da gente eliminar, né, ou reduzir, né, essa distribuição de carga em algumas regiões, tá? De forma, né, que a nossa junção aqui, base-emissor, se torne reversamente polarizada, apesar de ainda existir carga na região de deriva. E aí, o que acontece nessa situação? Tá? Essa carga resultante aqui, essa carga que sobra, se a gente variar a corrente base muito rápido, né, ela vai ter que ser eliminada por recombinação e, consequentemente, nós teremos uma cauda aqui, ó, no desligamento do nosso transistor. Então, esse atraso adicional aqui vai acabar resultando em elevadas perdas no seu transistor de novo. Consequentemente, a gente tem que ter um controle da corrente de base para a gente conseguir eliminar, né, esses portadores e, de fato, minimizar o tempo de comutação do nosso dispositivo.
E no caso do Darlington, pessoal? No caso do Darlington, a gente tem algumas diferenças, tá? A diferença no turn-on ela é muito pequena, tá? A gente pode pensar que diferenças no turn-on que a gente teria seria que esse primeiro transistor, né, ele vai ficar submetido sob a tensão coletor-base do segundo transistor e, consequentemente, pode ser que esse camarada não entre na região de saturação. Pode ser que ele fique operando na região de quase saturação, tá? Isso vai fazer com que ele fique com um VCE ligeiramente maior e pode fazer com que esse transistor ele tenha uma perda um pouquinho maior do que um único transistor isolado, né? Em vez de ter uma conexão Darlington. Outro ponto que a gente pode pensar é que o tempo de comutação, né, o tempo aqui de turn-on, seria menor. Por quê? Porque nessa situação, o transistor principal ele é comutado pela corrente de emissor, tá? Do primeiro transistor. E a gente espera que essa corrente seja beta vezes maior, ou beta mais 1 vezes maior, que a corrente de base propriamente dita. Então é como se a gente tivesse um overdrive no transistor principal, consequentemente o turn-on dele vai acontecer numa velocidade muito maior. Legal. A grande diferença é durante o turn-off, pessoal. Por quê? Porque durante o desligamento, tá? O que vai acontecer? Quando a corrente base ficar negativa, a gente vai desligar esse transistor, tá? Só que pode acontecer, quando esse transistor desligar, a corrente de base nesse camarada aqui, ela poderia ser nula. E, consequentemente, esse camarada teria que se desligar por recombinação. Ia demorar muito tempo. Para poder evitar isso, a gente utiliza esse diodo D1, tá? A ideia desse diodo D1 é que a corrente de base negativa consiga circular também pelo segundo transistor e faça o desligamento desse camarada. Então vamos aos transitórios aqui então. Vou tentar dar um zoom aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, né? Então inicialmente aqui nós temos o transistor da corrente de base, né? Então a corrente de base ela se torna negativa, a gente está fazendo um turn-off. A corrente de base do primeiro transistor se torna negativa, mas o do segundo não, porque ela está amarrada ao coletor do primeiro. O coletor do primeiro transistor sofre um transitório de desligamento muito parecido com aquele que estamos acostumados. Então, basicamente, a corrente vai ter um decaimento a partir de um certo tempo. Quando isso acontece, a corrente de coletor do primeiro transistor aumenta. Por quê? Antes, a corrente de coletor dividia, a corrente da carga aqui em cima, dividia entre os dois transistores. Só que agora esse transistor vai bloquear. Então, o transistor principal assume toda a corrente de carga. Por isso, a gente observa essa elevação na corrente. Em seguida, a corrente de base, né, agora do nosso transistor principal, ela se torna negativa. Isso acontece, pessoal, por causa desse diodo D1. Se não tivesse o diodo D1, a corrente de base IBM passaria a ser nula e a gente teria problemas, tá? Corrente de base negativa, temos o desligamento do segundo transistor e, nesse momento, o par Darlington vai assumir a tensão VD do nosso circuito. Então, a grande sacada desse diodo é promover uma circulação de corrente de base negativa no segundo transistor para que ele consiga, de fato, desligar. Legal, pessoal. Vamos agora discutir alguns limites dos nossos transistores, tá? O primeiro limite que a gente vai discutir é a tensão de ruptura, ou ruptura primária aí do nosso dispositivo, tá? Tipicamente, pessoal, o nosso transistor é limitado, tá, pela junção base-coletor. Tá? Por quê? Porque a nossa junção base-emissor tipicamente tem uma tensão de ruptura muito baixa. Isso acontece porque o emissor ele é fortemente dopado. Isso faz com que a capacidade de tensão de bloqueio caia muito. Ele não consegue conter muito o campo elétrico. Né?
Por exemplo, valores típicos aí de tensão aí de ruptura aí de base e emissor, a gente está de 5 a 20 volts. Tá? Além disso, a gente discutiu que existe uma tensão aí de ruptura entre coletor e emissor quando a base está aberta, ou seja, se eu aplicar uma tensão entre esses dois terminais, e uma tensão de ruptura entre coletor e base quando o emissor está aberto. Tá? Existe uma relação entre eles, tá? Ela é semi-empírica, essa relação, tá? Que é relacionada com o beta do transistor. Tá? Então, isso aqui a gente pode ver diferenças entre essas duas tensões de até 60%, é possível, dependendo do valor do beta. Soluções aí para aumentar a tensão de bloqueio, pessoal, uma delas é aumentar o comprimento de base, tá? Visto que a base ela contempla uma parte da região de depleção, né, quando o dispositivo está reversamente polarizado, ou em estado de bloqueio, ou então a região fracamente dopada, que é a nossa região N-, né, visto que essa região ela é capaz de conter um campo elétrico maior, a gente usa uma concentração de dopagem menor. Outro ponto importante, que é um limite muito interessante, não só de transistores bipolares, né, mas a gente pode pensar nisso como uma característica de dispositivos bipolares, tá? É a ruptura secundária. Tá? A ruptura secundária, pessoal, ela não está associada com avalanche. Tá? Ela está associada com uma distribuição não uniforme de corrente dentro do dispositivo. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem um dispositivo que é baseado intrinsecamente em portadores minoritários, a gente tem um efeito que o número de portadores minoritários aumenta com a temperatura. E, portanto, a resistividade cai com a temperatura. Se a resistividade cai com a temperatura, a gente tem um problema que é o seguinte. Se uma região do circuito ela estiver carregando, estiver com a densidade de corrente maior que outra região do circuito, ela vai aquecer mais, e se ela aquecer mais, ela vai drenar mais corrente, visto que ela fica menos resistível. Se vocês refrescarem a memória, a gente discutiu isso no paralelismo de diodos. Tá? Diodos esses que são dispositivos bipolares. Tá? Isso vai fazer com que nós tenhamos pontos quentes, tá? E esses pontos quentes, tá? Eles vão tender a conduzir mais corrente e esse fenômeno pode ser instável. E a gente acaba chegando num fenômeno que a gente denomina avalanche térmica, ou thermal runaway. Isso aí é um problema, pessoal, porque a temperatura, né, ela pode atingir os limites que o material suporta. E aí a gente vai ter a falha do nosso dispositivo por ruptura secundária. E a gente tem que lembrar que durante a comutação, né, visto que em algumas partes do transitório o nosso dispositivo opera na região linear, a gente tem altos estresses de tensão e alto estresse de corrente no nosso dispositivo. E, consequentemente, durante a comutação, a gente vai ter esses estresses no nosso dispositivo que podem causar ruptura secundária. Então, quais são os pontos-chave para evitar essa distribuição não uniforme de corrente? Primeiro, manter as perdas sob controle. Então, a gente não pode operar com o nosso dispositivo com perdas demasiadamente grandes. Tá? Além disso, a gente tem que evitar situações que causem distribuição não uniforme de corrente. Então, aqui a gente tem aquela solução que a gente discutiu para evitar o current crowding, que é um fenômeno que poderia levar à ruptura secundária do nosso dispositivo. Outra questão é, por exemplo, utilizar snubbers de forma que a gente não tenha variações de corrente muito rápidas no dispositivo, ao ponto que a corrente não consiga se distribuir ao longo do chip. E a gente vai ver também que tem a questão da região de operação segura, que a gente vai ter que olhar para ela, que é uma região onde o dispositivo pode operar sem que aconteça, tá, a ruptura secundária. Então a ruptura secundária vai limitar a faixa de operação do nosso componente.
Outro ponto que a gente tem nos nossos transistores são as perdas de condução, né? As nossas perdas de condução elas vão estar relacionadas tanto com a queda de tensão nas junções do nosso dispositivo, quanto a resistência da nossa camada de deriva aqui. Tá? E a gente vai observar trade-offs bem similares ao que a gente viu para os diodos P e N. Então, se eu quiser construir um transistor rápido, ele vai ser um transistor que vai ter uma maior queda de tensão diretamente polarizado. Se eu quiser um transistor otimizado para condução, ele vai ser um transistor mais lento. A ressalva aqui, a diferença, é que em transistores a gente acaba operando com densidade de corrente menores do que nos diodos. Então a gente consegue usar mais do chip quando a gente fabrica um diodo. A gente consegue trabalhar com um chip de área menor para a mesma corrente. No transistor a gente não vai conseguir isso, tá? Isso acontece, isso está relacionado com a redução do beta com a corrente, que a gente viu na aula anterior. Então, essa redução aqui vai fazer com que a gente não consiga trabalhar com densidades de corrente muito elevadas no nosso dispositivo, tá? Tipicamente, quando a gente vai fazer o projeto, né, a empresa vai fazer o projeto desse tipo de transistor, geralmente o que é feito no projeto, né, é considerar aquela curva de corrente pelo beta, né? E aí nós teremos aqui, né, a nossa corrente coletor e aqui o beta, né? E a gente tipicamente opera o componente entre essa corrente de máximo beta, tá? Até aqui, por exemplo, 10 vezes essa corrente aqui. Então a gente geralmente acerta essa situação, acerta qual vai ser o beta do transistor, coloca para ele operar nessa região e depois define a dopagem na camada N fracamente dopada, de forma que a queda de tensão no meu dispositivo diretamente polarizado atinja valores aceitáveis. Então, basicamente, essa é a sequência aí quando você vai projetar o transistor. Em relação à área de operação segura, pessoal, isso aqui define os limites operacionais, tá, do nosso dispositivo. Tá? Para transistores bipolares, a gente tem duas regiões de operação segura ou Safe Operating Area, SOA. A gente tem concorrente de base positiva e concorrente de base negativa. Tá? Basicamente, essa é a definição. Essa curva aqui, né? Se a gente tem um transistor que é um transistor de 100 amperes e ele consegue bloquear 1000 volts, a gente esperaria que a nossa região de operação segura, né, ela tendesse a ser algo quadrado, tá? Mas, de fato, isso não acontece, tá? Existe uma região aqui que é limitada pela corrente máxima do dispositivo. Essa corrente máxima, ela geralmente aqui está associada à ampacidade, tá? Então, os condutores usados para fazer as conexões elétricas do meu dispositivo, eles suportam uma corrente máxima. Essa região aqui, ela está associada à avalanche, tá? Então, se eu exceder a tensão máxima do meu dispositivo, ele vai ter ionização térmica e, consequentemente, uma avalanche. Essa região aqui, tipicamente, ela está limitada pela temperatura máxima de operação da minha junção. Isso aqui é um limite de perdas. Tá? Esse limite de perdas, provavelmente, ele seguiria nessa direção. Mas nessa região aqui, ó, que nós temos altos valores de tensão de bloqueio e correntes medianas, tá? Nós temos a limitação pela ruptura secundária. Então, se eu trabalhar fora dessa área achurada para a condição DC de operação, em regime permanente, eu não posso operar fora dessa região, senão nós podemos ter uma avalanche secundária. E se eu comutar o dispositivo, eu posso me dar ao luxo de permanecer um certo tempo operando na região. E aqui nós temos a especificação de tempo.
Então, se eu permanecer nessa condição aqui, menos que 10 a menos 5 segundos, é permitido transitar entre a região de bloqueio e a região de saturação. Então, aqui nós temos como se fosse a trajetória de comutação do nosso dispositivo. Eu saio de uma corrente, vou para uma tensão alta, chego na tensão de bloqueio, com corrente nula. Ou eu estou com a tensão de bloqueio, essa tensão reduz, fico com tensão em corrente alta até que atinjo a corrente nominal do meu dispositivo com a tensão VCE-SAT. Então, isso aqui seria um plot do transitório de comutação, né? Essa curva aqui que eu apresentei, em relação ao VCE e a corrente de coletor. Ok. Na região reversa, tá? A novidade é que nós podemos nos dar ao luxo a operar com uma tensão de bloqueio maior se eu tiver com o emissor aberto. Tá? Mas ainda assim eu tenho uma limitação aqui, e essa limitação aqui também está associada à ruptura secundária. Em alguns momentos vocês vão ver que essa curva aqui, ó, ela não tem essa aparência retilínea. Isso acontece porque esse gráfico que eu estou apresentando para vocês aqui está em escala logarítmica, viu? Mas não necessariamente ele é. Então, se vocês verem um gráfico de operação segura na qual isso aqui não é linear, é bem provável que você está com um gráfico que não está plotado em log-log. Neste momento, pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção e até nosso próximo vídeo.